Senhor, eu quero pedir a tua ajuda, porque eu entendi muito bem o que está em meu coração, mas eu preciso da tua ajuda para fazer estas tuas ovelhas entenderem o que colocaste no meu coração. Que cada um aqui possa, através do teu Santo Espírito, entender perfeitamente a glória do Senhor. Faça com que cada um aqui, Senhor, saia nesta noite daqui cheio de alegria e de prazer, por ter sido semeado no seu coração a tua palavra. Te peço isso, Pai, no nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Muitos têm se gloriado e envaidecido por muitas coisas. A rainha da escola de samba tal, YXZ, elas se envaidecem muito desse título. Pessoas se envaidecem pelo carro, pelo emprego, pela posição. Pessoas se gloriam pelos seus feitos profissionais. Mas hoje o Senhor, nosso Deus e Pai, Ele quer nos ensinar as 3 razões pelas quais nós devemos nos gloriar. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, gloriar significa cobrir de glórias, significa glorificar, significa envaidecer-se, significa ufanar-se, vangloriar-se. E aí eu vendo o que Paulo escreveu aos Romanos, quando ele diz, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, eu fui substituir essa palavra pelo significado dela no dicionário. É como se Paulo falasse assim, e envaidecemo-nos, ufanamo-nos, não, tá certo? Ufanamo-nos, ou seja, vamos ficar vaidosos, vamos nos ufanar, vamos nos envaidecer. E eu falei, caramba, a palavra de Deus está nos motivando. Será que está nos motivando a uma coisa em que a própria palavra diz que não devemos? O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se envaidece. E Paulo usa esta palavra. Mas nós precisamos entender todo o texto. Por que Paulo, e o que Paulo está querendo nos ensinar para a igreja de Roma, que nem foi ele quem abriu, mas ele tinha uma grande vontade de conhecer os irmãos cristãos romanos. Abri um parêntese. Eu às vezes fico pensando por que Paulo criou aquela confusão quando ele estava sendo liberado, exigindo que queria ir perante César. Porque ele queria conhecer a igreja de Roma. Era o desejo do coração dele, pelo que ele ouvia falar dos romanos. Por isso que, naquele momento, quando o centurião ia libertá-lo, quando ele diz, eu sou um cidadão romano, e ele fala, agora eu quero justiça. Paulo não estava falando de justiça para que o nome dele ficasse. Ele queria ter o recurso do império para conhecer a igreja que estava situada no Império Romano, na capital do Império Romano. Fecha o parênteses. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 5. Entenderam essa introdução? Pergunta a pessoa que está dizendo, você entendeu? O bispo não quer que você fique confuso. Romanos capítulo 5. Vamos ficar em pé. Romanos 5, versículo 1 e 2. Eu vou pedir que você leia em voz alta, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Já. Justificados, pois,
Quando a gente lê rápido a Bíblia, às vezes a gente perde o real significado do que a gente leu. Então, concentre-se agora em mim, olha para mim. Eu vou repetir estes versículos para você entender o questionamento que eu fiz quando Paulo usa a palavra gloriamo-nos. É como se ele estivesse falando para a gente, envaidecemo-nos, ufanamo-nos, estamos com a bola cheia, nós somos os caras. Ele está dizendo, justificados. E muita gente, eu não deveria sentir vaidade em saber que eu era um bandido, desqualificado, desclassificado, e do jeito que eu era, Deus me justificou. É como se o diabo assim, mas você não presta, não vale nada. E aí eu chego para o diabo e falo assim, é verdade, eu sou um sem vergonha. Eu não deixei de ser aquele cara que eu era. Mas teve alguém que olhou para mim e gostou de mim. E ele não quer ficar longe de mim. Como eu não poderia nunca me aproximar dele, ele falou, está perdoado, está justificado. Ninguém mais pode te impedir de desfrutar da glória de Deus. Ou seja, nada mais vai te impedir de entrar pelos portais eternos e se colocar diante daquele que nem Moisés, o maior legislador, pôde contemplar a face dele, senão morria. E você vai poder olhar para ele e não morre mais. Você vai fazer parte de algo que o homem não tem condições de produzir, porque foi tudo e está tudo sendo produzido pelo Senhor. Mas não pode entrar qualquer um lá, só as pessoas justificadas. Então, em primeiro lugar, a palavra está dizendo, nos motivando, sim, você pode ter essa vaidade santa. Porque quando uma pessoa tem vaidade, é por aquilo que ela conquista. Eu tenho um BMW. Eu tenho muito dinheiro. Ela é envaidecida por isso. Mas agora, Paulo está falando que essa nossa vaidade está na base de algo que alguém fez por você. Que alguém fez por mim. Ninguém pode entrar no céu, ninguém pode entrar na glória do Senhor. Ele está falando, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O céu não é para qualquer um. Todo mundo não vai para o céu. O céu é para as pessoas, a esperança, esta esperança da glória é o motivo de nos gloriarmos. Porque quando a gente entende isso, eu vou entrar na glória, na presença, no santo lugar, no lugar inacessível. Eu vou entrar, mas não porque eu sou, mas pelo que ele fez. A esperança da glória de Deus é motivo de nos gloriarmos, porque esta paz com Deus... Não, a esperança da glória de Deus é motivo de nos gloriarmos, porque somente quem está em paz com Deus, não em guerra com Deus, pode ter esta esperança. Você sabe por que o mundo está sem esperança?
porque está guerreando contra Deus. Não é Dilma. Não é nada. É a guerra com Deus. Mas quando a gente está em paz com Deus, você pode dizer: eu vou estar na presença do Senhor. Isso é a glória de Deus. A glória é a realeza, é a magnificência, é a soberania, é a presença. Você vai ver Deus como Deus é. Por isso que 1 Coríntios 15 diz que nós temos que sermos revestidos da imortalidade e da incorruptibilidade, para que a gente não seja fulminado na presença dele. E é essa transformação que sofreremos para podermos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Gente, isso não é pouca coisa, não. Você já parou para pensar nisso? Um mendigo vai poder subir para lá. Um ex-drogado vai poder ir passar pelos portais eternos, enquanto que muita gente que vive na igreja não vai, porque não se envaideceu por estar em paz com Deus. Não sentiu glória não foi privado de sentir glória pela ausência destas coisas que nos trazem vaidade, na esperança da glória de Deus. Entenderam? Olha, eu estou desde cedo pedindo a Deus para me ajudar, para você poder entender. A esperança da glória de Deus, a esperança de irmos, a esperança de entrarmos pelos portais eternos, é motivo de nos gloriarmos. Não o que a gente tem aqui, o que a gente faz aqui. É motivo de nos gloriarmos, porque esta paz com Deus, somente ela é possível. Porque não adianta a gente falar assim: eu quero ficar em paz com Deus. A pessoa que não foi justificada, ela não vai ter paz com Deus. O devedor, a pessoa com sentimento de dívida, aquele que vive dizendo: eu não mereço e, portanto, eu não vou nesta direção, é porque ele não foi justificado. Ele não sente paz. Ele não sentindo paz, ele não tem esperança. Então, a esperança da glória, a esperança de entrar é motivo de nos gloriarmos, porque esta paz com Deus é resultado de uma justificação que você não mexeu uma palha para isso ser realidade na sua vida. Pode acreditar nisso, você não fez nada. Isso é obra de Deus, da Santíssima Trindade. Então, a esperança da glória de Deus é motivo de nos gloriarmos, porque esta paz com Deus somente é possível aos justificados. Seja justificada, não pode, não funciona assim. Não sou eu que carimbo pessoas para serem justificadas. Não é minha função episcopal que abre um pouquinho da porta para alguma pessoa ser justificada. E olha, que vaidade há quando eu fico sabendo que ser justificado significa que o Senhor pagou a minha dívida. Eu me endividei todo e ele pagou a minha dívida. Eu não merecia nada e ele me deu tudo. O diabo batia na minha cara e eu não aguentava mais. E o Senhor disse assim: a partir de agora ele não vai mais fazer isso contigo. O real significado deste gloriamos que Paulo está dizendo é que você tem que ser a pessoa mais grata. E às vezes não somos gratos porque não entendemos esta realidade espiritual.
A esperança da glória de Deus é o motivo de nos gloriarmos, porque esta paz e justificação somente são possíveis mediante a fé. E isto é um dom de Deus. Então, olha só, o que eu fiz? O que você fez? Nada. O real significado de envaidecimento é porque a gente conseguiu, a gente fez, a gente é. Mas aqui, a palavra diz que você não fez nada. A palavra diz, você não é nada. E você ainda vai entrar pelo portal eterno. Foi ele quem justificou e você justificado, você ficou em paz com Deus. E você fez isso e você está tendo paz com Deus porque foi mediante a fé. E a fé não é você, é um dom de Deus. O que é dom? É um presente? É algo recebido? É um dom do Cristo para você. Aí não é mais dom. Entende? E muita gente pensa, eu tenho fé em Jesus porque eu leio a Bíblia. Mas você tem que ver porque Deus abriu os seus olhos. Porque se eu digo é um presente para você, mas quando ele vai pegar, eu estou cobrando 100 reais dele, já não é mais dom. E Paulo deixou muito claro, a fé é um dom de Deus. Sabe para quê? Para você não ficar vaidoso. Parece que ele está se contradizendo. Não, é porque o real significado de gloriarmos, é viver muito grato, alegre, feliz, e nada pode se comparar a isso que a gente sente quando a gente entende que a gente tem paz com Deus porque Jesus nos justificou na cruz. E nós fomos justificados porque mediante a fé, que é um dom de Deus, me faz esperar a glória de Deus. Entende? A esperança da glória de Deus é motivo de nos gloriarmos, de sermos gratos, alegres, felizes, porque esta paz com Deus, a justificação e a fé nos dão acesso à graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que o texto diz. Por intermédio de quem? Jesus Cristo, igualmente, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Nós não podemos dizer o fulano é burro e não quer Cristo. Porque quando você afirma isso, você está dizendo que você foi salvo porque você escolheu Jesus. Você foi inteligente, porque ao ler a Bíblia, você foi tão inteligente que você entendeu. Só que aí você está dizendo, quando diz que você escolheu Jesus, você está dizendo que Jesus está enganado. Não foi ele quem te escolheu. Eu não tenho nem um pouquinho de vaidade em dizer, foi Jesus quem me escolheu. Foi Jesus quem me escolheu. A esperança da glória de Deus é motivo de nos gloriarmos, porque esta paz com Deus, a justificação e a fé nos dão acesso à graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que significa favor, eu não mereço. Isso tudo que eu estou falando aqui, foi o que Paulo falou no versículo 1 e 2. E que eu vejo aqui, em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos motivando para a gente sentir esta glória. E esta glória não é o significado da língua portuguesa, de vaidade.
mas é uma glória de contentamento, de alegria, de prazer em falar: eu vou morar no céu. Eu vou encontrar com o Rei da Glória, mas eu não mereço. E esta é a razão desta palavra que a língua portuguesa, a Sociedade Bíblica botou gloriarmos-nos, gloriamo-nos, porque gloriar-se significa envaidecer-se, mas o que Paulo está querendo dizer, gloriamos, nos contentamos, somos gratos, porque nós não tínhamos dinheiro nenhum, e a gente vai morar no hotel 10 estrelas. Entende isso? O hotel que nem olhos viram, as mansões celestiais que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Eu vou morar sem um centavo. Há vaidade nisso? Eu dizer que um mendigo da terra vai ser o cidadão do céu. Então, o significado de gloriamos que a Sociedade Bíblica colocou não reflete a verdadeira palavra do original, que é contentamento, alegria. É aquela coisa quando você é muito grato, você quer viver, você não sabe como fazer para pagar isso. Eu me glorio com isso. Eu me alegro com isso. Eu sou grato por isso. De eu saber que não é o intelecto humano que me fez crer. Foi o Espírito Santo que abriu os meus olhos e as escamas caíram. Eu me glorio nisso. Ou seja, eu sou grato. Eu sou muito grato. Eu estou feliz. E aqui não está falando de riqueza, de dinheiro, de ouro e prata. Está falando da gente se gloriar, se alegrar na esperança da glória de Deus. Eu via muito um programa que tem na televisão de um camarada, eu não vou falar o nome, porque senão ele vai me pedir para pagar o comercial. Mas ele faz umas viagens aí, muita gente chama o programa dele de uma tremenda futilidade. Tem muitas coisas fúteis, mas ele mostra cada lugar, cada hotel. E quando esse homem foi em Dubai, rapaz, eu levantei e falei assim, caramba, quando é que eu vou entrar num hotel desse? E Deus falou assim para mim, nesse nunca. Mas eu tenho um muito melhor para você e estou preparando para você. Então, é isso que me faz cantar. Era isso que tinha que fazer a gente cantar. Era isso que tinha que nos fazer gloriar na expectativa e na esperança da glória de Deus. Vamos ler o versículo 3, 4 e 5. Vamos, em voz alta, já. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas provas das tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não traz dúvida, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos deu. Na primeira parte, quando o Senhor nos mostra que nós devemos nos gloriar de acordo com o real significado de gloriar-se bíblico, na esperança da glória de Deus. Agora, na segunda parte, em segundo lugar, a segunda razão pela qual nós podemos nos gloriar, nos alegrar, termos esperança, sermos gratos, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então, por incrível que pareça, é a soma de alguns elementos indesejáveis na nossa vida. Alguém se envaidece de estar passando por uma tribulação? Alguém fica soberbo porque está sendo atribulado na sua alma?
Não. Então, o que Paulo está querendo dizer é que a segunda razão pela qual podemos nos gloriar, nos alegrar, por incrível que pareça, sermos gratos a Deus pelo resultado final, é a soma de alguns elementos indesejáveis. Primeiro elemento, as tribulações. Essa tribulação que você está passando, ela tem que desencadear numa outra coisa. Porque esse é o processo de Deus. E é por causa do final deste processo que nós temos que nos gloriar. Agradecer a Deus. Eu hoje de manhã falei uma coisa aqui, que algumas pessoas, uma pessoa disse que Bispo Pedro está morto. E eu fiquei com muita raiva disso. Só que eu estou entendendo que Deus ainda não me tornou vivo para ele, porque eu ainda não estou preparado para falar o que José falou para os seus irmãos. A hora em que eu estiver preparado, em meio às tribulações vão me preparar. Aí as tribulações acabam quando eu chegar para esta pessoa, se eu tiver esta oportunidade, e falar: eu te perdoo. Você falou do que você não sabia. E eu te amo. Então, por que eu vivo atribulado? Porque a tribulação me prepara para ser o cara para sentar no trono que está reservado lá em cima para mim. Está entendendo? Mas a gente não gosta da tribulação. Mas eu preciso me gloriar, porque olha o entendimento que eu já tive. Quando eu ouvi dizer isso, me deu uma vontade de provar para ele que eu sou o cara. Mas Deus não quer que eu prove, nem você prove para ninguém que você é o cara. Deus quer que você seja uma testemunha. E olha, a segunda razão pela qual podemos nos gloriar, agradecer, nos alegrar, ser muito grato, por incrível que pareça, é a soma destas coisas indesejáveis na nossa vida, que Deus permite. Um desemprego, falta de recurso, um problema gravíssimo conjugal, traições, decepções, isso tudo são tribulações. E olha, se você é escolhido de Deus, olha como é que Deus te ama. Você vai passar por tribulações. Alguém consegue ficar vaidoso, envaidecido nas tribulações? Então, esse gloriar não é o real significado da língua portuguesa. Mas Paulo está falando, nós temos que nos gloriar. Nos gloriar nas tribulações. Obrigado porque o Senhor permitiu. Não gostei, não. Mas o Senhor permitiu porque as tribulações produz perseverança. Quem não persevera não vai para o céu, não vai ver a glória de Deus, não tem esperança quem não persevera. E deixa-me falar algumas coisinhas sobre perseverança. A perseverança, gente, não é uma mera aceitação da provação e do sofrimento. Perseverança é o triunfo sobre estas coisas. Quanto mais você está sendo atribulado, você mais vai perseverar. Porque você é uma pessoa que triunfa sobre cada provação e sobre todo o sofrimento. Perseverar é isso. Não é aceitar como um pobre coitado, mas aceitar como alguém que sabe que isso tem um propósito positivo e não destrutivo. Perseverança não diz respeito à paciência do fatalismo.
das circunstâncias adversas, mas é a paciência que domina todas as coisas. Quando as tribulações preparam você e torna você uma pessoa perseverante, você não está sendo paciente com o fatalismo. Você está sendo paciente, alguém com paciência que domina todas as coisas. Perseverança não é nunca interrompida pelo desânimo interno, nem pela oposição externa. Não tem nada que interrompa a perseverança provocada pelas tribulações na sua vida. Você entendeu isso? E a perseverança é a resolução, a determinação que persevera até conseguirmos, até obtermos o resultado final. E o resultado final para a nossa vida é nos fazer passar pelos portais eternos. Esse é o resultado final de Deus. E se Deus tem esse propósito na minha vida, eu tenho que me gloriar, segundo a palavra, o verbo original, me alegrar, me contentar e ser muito grato ao Senhor. E viver dizendo: graças te dou, graças te dou, graças te dou, graças te dou. Precisamos nos gloriar na perseverança, porque ela produz experiência. Ninguém tem experiência com Deus aqui na terra enquanto ele não for atribulado e não aprender a perseverar e não ser uma pessoa perseverante. Eu acho tão interessante quando a pessoa tem uma experiência, Deus fez chover quando eu orei. Quero ver você ter experiência com Deus quando você pede para chover e Deus não deixa chover. Isso é experiência com Deus. Precisamos nos gloriar na experiência que nós temos com Deus, porque é esta experiência com Deus que produz em nós esperança. Então, para passar pelos portais eternos, para termos esta esperança aqui embaixo que nós vamos passar, nós precisamos ter experiência, nós precisamos perseverar, nós precisamos passar pelas tribulações, nós precisamos estar em paz com Deus, nós precisamos ser justificados pelo Senhor Jesus, nós precisamos ter fé, que é um dom de Deus, nós precisamos ter acesso à graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para encerrar, leia o versículo 11, por favor. Nós também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a glória e a reconciliação. Olha que coisa bonita. Por que me glorio? Se eu sou um cara vaidoso, que estou reconciliado com Deus, significa que eu estou inimigo de Deus, porque Deus resiste o soberbo e dá graça aos. Então, quando você ler uma coisa na Bíblia, você precisa perguntar a Deus por que aqui está dizendo que eu preciso me gloriar, se o Senhor resiste ao orgulhoso e ao vaidoso. E é aí que algumas pessoas dão nó nas pernas e se intitulam teólogos da palavra de Deus. Então, tem 3 razões pelas quais nós podemos nos alegrar. 3 razões pelas quais nós podemos nos contentar, agradecer, sermos eternamente gratos, vivermos sem perder esta esperança. A primeira é lá no versículo 1 e 2, como nós lemos. Estou recapitulando. Fomos justificados. Temos paz com Deus. Mediante a fé, que é um dom de Deus, a gente tem acesso à graça de Jesus. Então, isso é motivo de agradecimento, de glorificar a Deus, de exaltar. Nada paga isso. A segunda razão pela qual nós podemos nos gloriar, por incrível que pareça,
São estes elementos, a soma destes elementos desagradáveis, mas são estas coisas que aumentam a nossa esperança. As tribulações que geram perseverança, que geram experiência, que geram esperança. Nesse momento de crise tem um monte de gente tentando arrumar solução. Na igreja de Inhaúma eu fui inspirado não, eu imitei o bispo Rubem, que ele fez um adesivo dizendo: com Deus não há crise. Mas nós estamos num país que está numa tremenda crise. Respinga em nós? Respinga, porque a gente não quer mudar os nossos hábitos. A gente quer ter dinheiro na conta. A gente quer comprar tudo que a gente quer. A gente quer fazer tudo. A gente tem medo do futuro. Aí Deus vai deixar a gente passar por tribulação, para a gente entender que a nossa preocupação não nos livrou das tribulações. E a terceira razão pela qual nós podemos nos gloriar é que nós não somos mais inimigos de Deus. Nós não estamos mais afastados de Deus. Nós fomos reconciliados. Quando Jesus nos justificou, quando Jesus foi a nossa propiciação, quando Jesus foi a nossa expiação, o lugar que fazia a gente deixar Deus irado, Jesus tomou o nosso lugar. Então nós éramos inimigos, e Jesus se fez inimigo no nosso lugar para que nós nos tornássemos amigos de Deus. Isso é motivo de a gente viver rindo. Deus estava irado com a gente. Deus determinou que nós fôssemos viver eternamente no inferno. Esse calor é ar-condicionado diante do inferno que está esperando milhões e milhões e milhões e milhares de vidas, de almas. Porque essas pessoas que vão morar eternamente no inferno continuam inimigas de Deus. Porque apesar da justificação ter acontecido, porque apesar da expiação ter acontecido, apesar da propiciação ter acontecido, elas não creem em Deus. É por isso. Elas não crendo em Deus, pela fé, elas não têm acesso à graça. E fé é um dom que Deus dá. Você deve aplaudir Jesus todas as manhãs, porque você crê. Você recebeu este dom sem você ter que pagar nada. E é esta fé que agrada a Deus. É esta fé que a gente tem acesso à graça do Senhor. É esta fé que a gente agradece e se gloria não como pessoas vaidosas, mas como pessoas reconciliadas com um Deus que estava irado com a gente. A minha direção era o inferno. Mediante todas estas coisas acontecendo, o Senhor me pegou e pegou a barra. E hoje, eu sou incluído naquele texto quando Jesus diz: não vos chamo mais servos, mas amigos. Existe algum amigo inimigo? Todo amigo é amigo porque foi reconciliado. E nós fomos reconciliados. E isso é motivo de glória. Isso é motivo de você entrar aqui e se recusar ficar no louvor assim. Ou assim. Quando você entende esse capítulo 5 de Romanos, tu vem pulando dentro do teu carro,
Tu vai para o teu trabalho glorificando a Deus, não importa se estão vendo, se não estão vendo. O importante é você não deixar de pensar que Deus está vendo. É por isso que não consigo entender um louvor sem expressão. Porque louvor é expressão. É reagir a isso tudo aqui que ele fez. Você só teve que ouvir. Porque as minhas ovelhas, quando ele faz assim, ele não faz. Sabe por que todo mundo não vem? Porque ele não chama pelo psiu. Porque se ele faz psiu, todo mundo ia olhar. Esse mesmo texto disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quê? Eu as chamo pelo nome. Ricardo. Aí o Ricardo olhou. Cláudio. O Cláudio olhou. Quem não é Cláudio não olha. Jaciara. Quem não é Jaciara não olha. Barão. Não vai olhar? Ou vai olhar? Vai olhar. Raimundo. Ô, Senhor. Iradilma. Estou aqui, Senhor. Quem não é Iradilma, quem não é Val, quem não é Augusto, não vai olhar, porque não vai se intrometer na conversa de ninguém, de estranho. E aquele que não ouve a minha voz, não me conhece, porque não é meu amigo e está em inimizade com Deus, que é meu Pai. Está entendendo? Isso é motivo de viver a crise. Estou 4 anos sem receber salário. Como é que vai ser? Não. Do chão não passa. E tribulação significa que a gente leva uma queda livre. E a gente tenta pegar e a águia está lá em cima. Ele não vai deixar você se esborrachar. Mas ele vai deixar você passar por tribulação. Sim, sabe por quê? A tribulação vai ensinar você a ser uma pessoa perseverante. A perseverança vai fazer você ter experiência com ele. E a experiência vai abrir teu coração. Você vai esperar. Mesmo que alguém fale assim: ó, Jesus desistiu, disse que não volta, não vem mais não. Houve uns planos lá em cima, não sei o que houve. Ele disse que não vai dar para vir não. Está muito ocupado com os que já foram. Você vai assim: não, o meu Senhor vem me buscar. Ele falou que vem. Sabe por que você crê? Por causa da tribulação, perseverança, a experiência que você tem. Você ouvir a voz dos lobos, não acredite. O problema é que tem gente ouvindo voz de lobo pensando que é a voz do pastor. E a voz do pastor é inconfundível, gente. Não somos mais servos. Não somos mais inimigos. Somos filhos. Amigos de Deus. Qual é aquele corinho que a gente canta? Sei não, amigos de Deus. Não há coisa melhor. Não existe nada melhor. Eu quero encerrar. E meu Deus, 6 minutos para as 9. Você entendeu?